Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sou o professor Ivan Lucas e vamos nesse bloco falar de princípios realizando questões da banca IADES com base nos princípios. Beleza, pessoal? Vamos aqui, gente, sem perder tempo, questão número 1. Ele diz o seguinte: as regras e os princípios compõem as normas jurídicas. Gente, na verdade, ele está certinho. Norma jurídica é gênero. Jurídica é gênero. E essa norma jurídica tem duas espécies. Eu tenho a espécie regras e eu tenho a espécie princípios. Beleza? As regras, gente, tem a espécie regras e eu tenho a espécie princípios. A regras é o direito posto. É o direito positivo, posto. São as normas, positivo, realmente. E os princípios, né, gente? Os princípios são os postulados genéricos. Beleza, gente? Isso aqui é importante, de cara isso aqui é importante, por quê? Porque, gente, para que um ato seja válido, ele tem que ser praticado de acordo com as regras e também observar os princípios. Então não basta observar o direito positivo, não basta observar o direito posto, também deve-se observar os princípios para que um ato seja válido. Daí a importância dos princípios. Lembrando que esses princípios podem ou não estar previstos expressamente em alguma regra jurídica. Podem ter princípios previstos na Constituição, princípios na legislação infraconstitucional, ou os princípios podem ser meramente implícitos. Beleza, galera? Tranquilo? Voltando aqui então. Então, olha, questão 1. As regras e os princípios compõem-se de normas jurídicas, sendo, pois, aquelas duas espécies dotadas de força cogente no ordenamento. Tem força cogente, tanto as regras devem ser obedecidas, os princípios também têm força cogente, os princípios também devem ser obedecidos. Nesse sentido, no âmbito do direito administrativo, é importante o entendimento por parte de todos os agentes públicos, não só dos princípios expressos, mas também dos demais reconhecidos. A respeito desse tema, assinale a correta. Vamos lá, gente? Aí ele diz o seguinte, letra A. O princípio da eficiência, instituído pela emenda 19 de 98, alcança, aí ele já começa aqui, exclusivamente os serviços públicos que são prestados diretamente à coletividade, aproximando os referidos serviços da conceituação de consumo e, enquanto não houver regulamentação específica para que sua aplicação seja operacionalizada no âmbito dos serviços administrativos internos das pessoas administrativas, sua implementação, se houver, restará por violar o princípio da legalidade estrita, completamente falso. Gente, o princípio da eficiência efetivamente foi inserido no texto da Constituição pela emenda 19 do ano de 98. Esse princípio de eficiência, gente, ele engloba tanto as atividades, os serviços públicos prestadas direta e indiretamente à coletividade, como também a própria estrutura administrativa, a organização administrativa, a operacionalização dessa organização, tudo tem a ver com o princípio da eficiência. Ele incide sobre tudo isso. Então tá falso quando ele fala aqui exclusivamente e quando ele fala, não, que internamente é necessário a regulamentação. Não, o só fato do princípio ter previsão no texto da Constituição já permite a sua incidência. Voltando aqui, gente, então letra A, falsa. Letra B, a autotutela administrativa exige atuação administrativa no aspecto da legalidade, não incidido sobre o mérito em face da separação dos poderes. Completamente falso. Primeiro, o que é autotutela? Tutela é controle. Autotutela, autocontrole. O princípio da autotutela permite que a administração pública, que a própria administração pública que editou determinado ato, possa o quê? Anular esse ato ou possa o quê? Revogar esse ato. Anular no caso de ilegalidade e revogar se o ato for legal, mas tiver se tornado o quê, gente? Inoportuno ou inconveniente.
A autotutela não tem nada a ver com separação de poderes, porque a autotutela é algo interno, não é um poder sobre o outro, é algo interno, ocorre administrativamente no âmbito da estrutura administrativa interna de cada poder. Isso é autotutela, então não tem nada a ver, por isso, volte aqui, gente, a letra B, ela é falsa. Letra C, a realização de licitação como um procedimento prévio à contratação pública, a fim de buscar a opção mais vantajosa para a administração, é um exemplo da aplicação do princípio da indisponibilidade. Resposta, letra C de casa. Gente, o direito administrativo como um todo, ele é norteado pelo chamado regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? É um conjunto de normas que permitem ao Estado atuar em supremacia, que norteia o direito administrativo, que norteia o Estado na atuação dentro do direito administrativo. O regime jurídico administrativo, ele possui dois princípios fundamentais. Eu tenho dois princípios fundamentais que norteiam o regime jurídico administrativo: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público significa que o interesse da coletividade vai prevalecer sobre o interesse privado. Lógico. Enquanto a indisponibilidade do interesse público significa que o interesse, gente, pertence à coletividade, ele não é disponível, ele não pertence ao agente público. Como o interesse público não pertence ao agente público, não pode o agente público abrir mão desse interesse público. É proibido ao agente público abrir mão desse interesse público. Essa é a indisponibilidade. A exigência de licitação tem a ver com a indisponibilidade. Ora, não pode o agente público contratar quem ele quiser. A contratação deve ser previamente precedida de um procedimento licitatório. Voltando aqui, gente, então resposta letra C, e esse princípio da indisponibilidade, lembrando que é um princípio implícito. Letra E, o grande fundamento do princípio da razoabilidade é o excesso de poder, devendo a aplicação do referido princípio atender à adequação e à exigibilidade, sem prejuízo da observância dos demais requisitos cabíveis no caso concreto. Qual é o erro aqui? Gente, a razoabilidade, ela não incide no excesso de poder. O que é o excesso de poder? É quando o agente público extrapola os limites da sua competência. No excesso de poder, o agente público exorbita, extrapola, vai além dos limites de sua competência. A razoabilidade, gente, é para evitar o desvio de poder, que é quando o agente público atua dentro da sua competência, porém, ele busca uma finalidade diversa da prevista em lei. A razoabilidade, gente, ela atua como medida de limitação à discricionariedade administrativa. A razoabilidade limita a discricionariedade administrativa e proíbe que o agente público, no âmbito da sua discricionariedade administrativa, atue sem o bom senso, sem o quê? Sem o equilíbrio. Imagine vocês. Eu tenho uma referida norma que fala, olha, o estabelecimento que vender um produto fora do prazo de validade, ele pode ser multado entre 1.000 e 1 milhão. 1.000 e 1 milhão. Olha a discricionariedade, 1.000 e 1 milhão. A vigilância sanitária vai lá no estabelecimento, anda o estabelecimento inteiro e pega um pacote de biscoito com um dia vencido e aplica ao estabelecimento 1 milhão. Violou a razoabilidade. Toma muito cuidado com isso. E voltando aqui, letra E de elefante, o princípio da razoabilidade ele é exclusivo da atuação administrativa, completamente falso, porque a razoabilidade incide também na atuação jurisdicional, legislativa. Resposta, letra C de casa. Vamos para a próxima, gente? 2. São princípios constitucionais da administração pública, esse não tem grandes problemas. Os princípios constitucionais da administração pública são aqueles previstos no artigo 37 da nossa Constituição de 88, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a eficiência foi adicionada pela emenda 19 de 98, não existia eficiência
quando a Constituição foi feita lá em 1988. Questão bem tranquila essa, sem grandes problemas. Errado aqui, eficiência, legalidade, moralidade, certo. Errado aqui, publicidade plural, errado. Pessoalidade, não intervenção, errado. Letra B de bola, sem grandes problemas. Questãozinha muito fácil essa. São os princípios constitucionais da administração pública. Gente, 3. Vamos lá? O lançamento do instrumento denominado de chamada pública, no qual a administração ultimamente tem convocado interessados em participar, por exemplo, de credenciamento ou apresentação de projetos, sem prejuízo de quaisquer outras ações administrativas, na medida em que torna transparente a expressão de seus objetivos, propicia a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos e ainda permite a quaisquer interessados privados, dadas as condições divulgadas, atender ao referido chamamento. Espelha, pela motivação apresentada, a aplicação de determinado princípio da administração. Veja que ele traz aqui o que, gente? Veja que ele traz o seguinte, essa chamada pública, como assim? Professor, não entendi, me explica o que é essa chamada pública. Vou te explicar o que acontece. Gente, nós temos uma legislação bem nova que fala sobre a parceria do poder público com a iniciativa privada, por exemplo, com essas ONGs. O poder público, vira e mexe, faz convênios com essas ONGs para o desempenho de determinadas o quê? Atividades. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos que o poder público poderia escolher qualquer ONG que ele quisesse e firmar com aquela determinada ONG aquele convênio para o desempenho de determinada atividade. Professor, como que ele escolhia? Era um critério meramente discricionário do administrador. Isso gerava bastante dúvidas a respeito da legitimidade desse o quê? Desse procedimento, gente. Vou escolher qualquer um. Por conta disso, nós temos uma nova legislação sobre parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, que exige que se o poder público, por exemplo, quer fazer um convênio com uma ONG para determinada atividade, ele deve fazer um chamamento público, publicar isso no Diário Oficial, beleza, gente? Especificar o que ele quer, estabelecer alguns critérios e permitir que projetos sejam apresentados ao próprio Estado, beleza? Isso, gente, é para dar o máximo possível de transparência no processo de escolha. Mas a questão, ela quer, vamos aqui, gente, a questão número 3, ela quer que você marque o que tem a ver com o princípio em relação àquilo que foi a motivação apresentada, ao fundamento apresentado. Porque isso aqui tem vários princípios, isso aqui pode ser vários princípios, mas de acordo com o fundamento ele diz o seguinte, olha, é um chamamento, é uma chamada pública, no qual a administração convoca interessados. Para quê? Uma medida que torna o quê? Aí vem aqui. É uma medida que torna transparente. É uma medida que possibilita o quê? O controle. E ele fala as condições divulgadas. Tudo isso aqui, gente, me parece que a resposta é a publicidade. Tem a ver com o princípio do quê, gente? Da publicidade, tornar público. Tornar o que, gente? Público. Aquela ideia do administrador de contratar uma entidade privada e possibilitar o quê? Porque a publicidade é isso. Gente, quando a gente fala em publicidade, a gente está falando em transparência. Quando a gente fala em publicidade, dar transparência e possibilitar o quê? O controle. O grande fundamento da publicidade é a possibilidade de controle da atuação administrativa. Bacana, pessoal? Vamos para a próxima, galera? Número 4, de novo. Ele vem no sentido de que deveria a administração pública dispensar a igualdade formal de tratamento para os que se encontrem idêntica situação jurídica. O sistema de cotas étnico-social instituído para o acesso ao ensino superior público, gente, poderia ser considerado para José dos Santos Carvalho Filho uma exceção
ao qual princípio constitucional? Veja que ele ainda fala especificamente de um doutrinador, José dos Santos Carvalho Filho. Gente, na verdade é o seguinte, daqueles princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a impessoalidade significa que todos devem ter o mesmo tratamento. Só que a impessoalidade, ela acaba decorrendo do princípio da isonomia. Isonomia, gente, todos devem ser tratados da mesma forma, mas todos aqueles que estão o quê, gente? Na mesma situação jurídica. Quem está na mesma situação jurídica tem que ter o mesmo tratamento. Pelo princípio da isonomia material, o Estado deve conferir um tratamento diferenciado para aqueles que estão em situações diferenciadas. O princípio da impessoalidade, esculpido lá no artigo 37 da Constituição, determina o tratamento igualitário a todos. Porém, às vezes o Estado, ele o quê? Ele vai ter que dar um tratamento diferenciado para promover a isonomia material. Se você voltar aqui, gente, você vai perceber o seguinte, ele quer uma exceção ao princípio constitucional. Aqui nós temos o LIMP, todos os princípios constitucionais, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Eficiência, gente, veja que não tem nada a ver. Eficiência é a ver com buscar melhores resultados e tal. Legalidade é só poder fazer aquilo expressamente previsto em lei. Moralidade, agir de acordo com a moral, com a ética. Publicidade tem a ver com divulgação. Então, nos sobra o quê? Nos sobra a impessoalidade. Para José dos Santos Carvalho Filho, seria uma exceção ao princípio da impessoalidade. Por quê? Porque com base nas cotas, que o STF considera essas cotas constitucionais, toma muito cuidado, essas cotas elas são permitidas. Beleza, pessoal? Vamos aqui, galera, continuando. Número 5, com relação aos princípios inerentes ao direito administrativo, assinale a opção correta. Letra A, desde a promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, uma quarta-feira à tarde, o princípio da eficiência encontra lugar no texto constitucional como um dos pilares para o bom funcionamento da máquina. Falso. Nós já falamos aqui mesmo que o princípio da eficiência foi adicionado pela emenda 19 do ano de 98. Letra B, sendo a administração pública, públicos deverão ser seus atos, sem exceção. Gente, pelo princípio da publicidade, eu tenho que ter divulgação. Lembrando que o princípio da publicidade, previsto no texto da Constituição, foi regulamentado, essa transparência, essa publicidade, foi regulamentada pela famosa LAI, Lei de Acesso à Informação, que disciplina como que essa publicidade deve ser feita, a forma que essa publicidade deve ser operacionalizada pela própria administração pública, beleza? Porém, a própria lei, a própria doutrina sabe, não há nada absoluto, os princípios são relativos, inclusive o princípio da publicidade. Certos atos terão sigilo, os atos que envolvam segurança nacional, os atos que envolvam segurança da sociedade, os atos que envolvam intimidade das pessoas. Não posso revelar intimidades das pessoas. Por isso que tá falso, volte aqui, letra B tá falso, quando ele fala o que, gente? Quando ele usa a expressão sem exceção. Letra C. Ao administrador é vedado agir de modo a beneficiar ou prejudicar alguém, sob pena de afrontar o princípio da impessoalidade. Perfeitíssimo. Galera, o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição, esse princípio da impessoalidade, ele tem dois sentidos. Ele tem duas concepções, o princípio da impessoalidade. A primeira concepção impede que o administrador utilize a sua atuação para benefício próprio. Por essa primeira concepção, impessoalidade, quem atua é o Estado. Quem atua não é o agente. Essa seria a primeira concepção. Então, o agente público não pode usar da sua atuação para benefício o quê? Pessoal. Eu não posso utilizar propaganda oficial, na propaganda oficial do Estado, eu não posso utilizar nomes, símbolos ou marcas que caracterizem a promoção pessoal
de agente público. O segundo aspecto do princípio da impessoalidade, o segundo sentido do princípio da impessoalidade seria o quê, gente? Esse segundo aspecto da impessoalidade, gente, é muito interessante, porque ele exige que haja um tratamento igualitário a todos, de modo que o agente público não pode nem prejudicar, nem beneficiar determinadas pessoas, salvo quando a lei expressamente assim determinar. Apenas a lei pode determinar. Apenas a lei pode estabelecer um tratamento diferenciado. Por exemplo, a vaga para o idoso no estacionamento. A lei determina esse tratamento diferenciado. É válido porque está previsto na legislação. Bacana, pessoal? Volte aqui. Então, resposta letra C. Vamos ver a D? O princípio da moralidade, em que pese revelar-se importante no mundo dos fatos, não apresenta respaldo constitucional? Falso, né, gente? O artigo 37 tem o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, beleza? Publicidade e eficiência, tá lá prevista expressamente na Constituição. Resposta letra C de casa. Próximo, gente, 6. A administração pública, direta e indireta, na prática de seus atos, deve observância o quê, gente? Há uma série de princípios e de normas, principalmente com previsão lá no artigo 37. Aí esse tema, assinale a correta, vamos atrás da certa, gente. Em regra, é vedada, é proibida a acumulação de cargos públicos, ainda que o servidor tenha sido aprovado em mais de um concurso, morreu, já é a letra A. Regra é a proibição de acumulação. Regra é que cada servidor, cada agente público só vai poder ter um cargo ou um único emprego público. Essa é a regra. A acumulação é a exceção. Estou falando de cargo público. Porque, em tese, gente, o servidor pode ter vários outros empregos privados. Sim, em tese que eu estou falando. Porque não pode ter, por exemplo, se ocupar cargo de dedicação exclusiva. Quando alguém ocupa um cargo de dedicação exclusiva, ainda que haja compatibilidade de horário, ele não pode ter outros empregos privados. Mas quem não ocupa cargo de dedicação exclusiva, um servidor público que ocupa um cargo normal que não é dedicação exclusiva, ele pode ter outros empregos privados, carteira assinada e tal. Se ele conseguir, ele pode. Se quiser, ele pode ter outros empregos privados. Todo mundo entendeu, gente? Agora, o servidor público, em regra, não pode ter outro cargo ou emprego público. Ou seja, a acumulação entre cargo, emprego e função pública é excepcional. É excepcional, apenas naquelas hipóteses que a Constituição Federal e apenas a Constituição Federal pode estabelecer essas exceções. Rol esse que não pode ser acrescido nem por Constituição Estadual, nem por legislação infraconstitucional. Apenas a Constituição Federal. 2 cargos de professor, um de professor mais um técnico ou científico, 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Lembrando que o STJ diz que, no caso de acumulação lícita, não pode ultrapassar 60 horas semanais. No caso de acumulação lícita, não pode ultrapassar 60 horas semanais. Vamos voltar aqui, gente? Já é a A, mas vamos ver o erro das outras. É vedada ao servidor público civil, a associação é qualquer sindicato. Gente, falso. Ao servidor é garantido o direito à livre associação sindical, bem como o direito de greve. Mas o direito de greve deve ser regulamentado ainda por uma lei específica, que não existe. Voltando aqui, gente, letra C. A impessoalidade não precisará necessariamente ser observada na prática de atos da administração. É absurdo isso aqui, gente. Completamente falso. Todos os princípios previstos no artigo 37, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devem ser observados tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. Inclusive empresas públicas, sociedades de economia mista. Inclusive empresas públicas de economia mista que exploram atividades econômicas. Elas não estão imunes à observância dos princípios constitucionais relativos à administração pública. Voltando aqui, gente, letra D. Ao servidor público da administração direta que vier ocupar um cargo eletivo, poderá ocupar as 2 funções simultaneamente. Por que é falso, gente? O servidor público que for eleito, ele pode acumular? Depende.
A regra é que não. Se o servidor público for eleito para cargo federal, cargo eletivo federal, estadual ou distrital, ele é obrigado a se afastar do seu cargo efetivo e só poderá exercer o eletivo. Se o servidor efetivo for eleito para o cargo de prefeito, ele será obrigado a se afastar do cargo efetivo para exercer apenas o de prefeito. Porém, vai poder optar por uma remuneração ou do cargo efetivo ou de prefeito. Contudo, se ele for eleito vereador, só no caso de vereador, com compatibilidade de horários, aí sim ele vai poder acumular os dois cargos e as duas remunerações. Mas apenas se for eleito vereador e se houver compatibilidade de horário. Porque se o servidor público efetivo for eleito vereador e não houver compatibilidade de horário, aí eu vou aplicar aquela regra que a gente estabeleceu para os prefeitos. Então tá falso a letra D, volte aqui na tela. Letra E, o princípio da publicidade não precisa ser observado na direta, isso aqui é até ridícula, nem vou comentar. Resposta, letra A, de amor. 7, galera. Vamos lá? Diz o seguinte, o direito administrativo é bastante completo no que se refere aos princípios que orientam. O que não falta aqui é princípio. Todo e qualquer agente público no exercício de sua função deve observância a esses princípios, sem os quais o ato não obterá validade. Foi o que eu disse para vocês. Para que um ato seja válido, ele tem que estar de acordo com a lei, mas de acordo com os princípios. Beleza, gente? Letra A. Vamos lá, gente? A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O princípio da legalidade administrativa, orientador das condutas dos agentes públicos, deve ser interpretado de maneira restritiva, de modo que os atos administrativos somente poderão ser praticados quando a lei ordinária ou complementar autorizar. Falso. O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é que o agente público somente pode atuar quando expressamente previsto em lei, mas é lei em sentido amplo, é lei no sentido mais amplo possível, que abrange tanto as leis formais, tanto as leis em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar, como abrange também os atos de caráter normativo, os decretos, as resoluções, os regimentos, as instruções normativas. Letra A, volte aqui, gente, completamente falso. Letra B, diante do princípio da publicidade dos atos, o sigilo não será admitido em hipótese alguma, está falso, porque em alguns casos haverá sim sigilo, essa a gente já comentou. Letra C, é vedado à administração desapropriar um imóvel residencial, mesmo quando esse for declarado de utilidade pública. Falso, né, gente? É permitido. O próprio artigo 5º da Constituição permite a desapropriação como uma forma, gente, de limitação da propriedade privada. Lembrando que, nesse caso, o pagamento de indenização tem que ser em dinheiro e tem que ser prévio. Voltando aqui, gente, letra D. Uma das finalidades de qualquer ato administrativo é atender o interesse público. Perfeito. E assim sendo, o princípio da impessoalidade vem reforçar essa ideia. Ao vedar, ao proibir o tratamento favorecido a esse ou aquele cidadão, à exceção dos casos previstos em lei, foi o que eu acabei de falar para vocês. Pelo princípio da impessoalidade, o administrador tem que agir para o bem de todos, sem prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas, salvo quando expressamente previsto em lei, por exemplo, quando a lei estabelece uma vaga para o idoso de estacionamento. Voltando aqui, resposta então, letra D de dado. Olha aí, o ato administrativo, uma vez praticado, não poderá ser revisto pela própria administração. Chama-se autotutela. Autotutela, tá errado? Não. Pode ser revisto? Pode. A autotutela permite que a própria administração promova a anulação ou que a própria administração promova a revogação. A anulação no caso de ilegalidade, revogação é a supressão de um ato legal que se tornou inconveniente ou inoportuno. Resposta, letra D de dado. Beleza, galera? A gente fez aqui um pequeno apanhado sobre os princípios. Princípios expressos, princípios implícitos, todos são importantes no âmbito do
direito administrativo. Toma muito cuidado também com aqueles previstos na Lei 9784 de 99. O artigo 2º da Lei 9784/99 estabelece 11 princípios expressos e eles gostam sim de perguntar isso em prova. Toma muito cuidado, gente. Muito obrigado a todos vocês. Arrebentem aí. Até a próxima.